A gente vira a página porque, olha, depois de 30 anos de discussão, a Câmara dos Deputados deu um passo, gente, histórico e aprovou a primeira fase da reforma tributária que reformula, então, a tributação sobre o consumo, né, Mari? É isso. A proposta de emenda à Constituição, caso aprovada em definitivo no Congresso, visa simplificar e unificar os tributos sobre o consumo e representa também apenas a primeira etapa dessa reforma. O texto unifica duas peças que tramitaram pelo Parlamento nos últimos anos, uma na Câmara e outra no Senado. Nos últimos dias, diversos pontos negociados foram incluídos no texto para facilitar essa aprovação. Pois é, Mari, olha, a principal mudança, gente, será a extinção de 5 tributos, 3 deles são federais. É o Programa de Integração Social, que é o PIS, né? A Contribuição para o Financiamento e Seguridade Social, o COFINS, e o Imposto sobre Produtos Industrializados, o famoso IPI. Esses tributos vão ser, então, substituídos pela Contribuição sobre Bens e Serviços, que vai ter o nome, então, de CBS, a ser arrecadada, então, pela União, Mari. O assunto foi tema de debate aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E é para falar mais sobre esse assunto que nós recebemos agora de forma remota o deputado Rafa Zimbaldi, do Cidadania. Bom dia, deputado. Mais uma vez, muito obrigada por falar conosco. Já começo perguntando para o senhor qual é a importância ou o impacto dessa reforma no Estado de São Paulo. Bom dia, Mari. Bom dia, Arthur. Bom dia a todos aqueles que nos assistem na Rede Alesp. Bom, Mari, foram 30 anos, né, aguardando uma reforma tributária e, infelizmente, de forma muito assodada, o Congresso aprovou a pior reforma tributária que nós poderíamos ter. Não é uma reforma tributária justa para a nossa população, não é uma reforma justa para os nossos municípios. Infelizmente, essa reforma tributária vai aumentar ainda mais a carga tributária no nosso país. Nós passaremos a ser o país com o maior, né, imposto do mundo, inclusive perdendo aí para alguns países que são recordistas, por exemplo, a Suécia, que tem aí em torno de 24% dos seus impostos, mas eles entregam serviço público de qualidade, diferentemente aqui do Brasil. Infelizmente, nós teremos aí 15 anos de transição para essa nova reforma tributária, lembrando que são 5 impostos, né? Nós temos a contribuição de bens em consumos, que irá substituir o PIS, COFINS e o IPI. Nos 2 primeiros anos, nós teremos a extinção do PIS e COFINS e somente no 6º ano que o IPI sai. E também nós teremos a junção do ICMS com o ISS. E é exatamente aí que os nossos municípios irão perder muito, porque nós perderemos a arrecadação do ISS. Nós teremos uma perda para os nossos municípios de 354 bilhões de reais ao longo de 15 anos. Isso vai prejudicar muito a independência dos municípios. Enquanto nós deveríamos estar discutindo o Pacto Federativo, que é a inversão dos impostos, onde a maior fatia fique com o município, porque eu sempre digo que a população ela vive no município e não no estado e no país, ou seja, as dificuldades que a população passa é no município, é na porta da prefeitura, é na porta da Câmara de Vereadores que a população bate. Infelizmente, nós teremos um aumento de arrecadação no governo federal e os nossos municípios irão depender ainda mais do governo estadual e do governo federal. Para você ter uma ideia, só a cidade de São Paulo perderá 15 bilhões de reais por ano com essa nova reforma administrativa. Aqui a minha cidade, a cidade de Campinas, perderá 800 milhões de reais por ano com essa nova reforma administrativa. Então, isso, além de ser uma reforma tributária antiga, nós teremos a possibilidade de ter a criação de novos impostos, né, e acabando com a isenção de alguns impostos que nós temos aqui no estado de São Paulo, por exemplo, com a taxa de ICMS zerado, por exemplo. Deputado, nessa via, então, já que o senhor adentrou então essa via, acho que a gente pode continuar repercutindo de fato.
Assuntos interessantes e essa análise do senhor é espetacular, trazendo então essa visão do Parlamento Paulista. Porque autoridades dos poderes, né, executivo, legislativo, tanto estadual quanto municipal, já têm se pronunciado muito em relação a isso. Governadores de estados, por exemplo, de Goiás, por exemplo, no centro-oeste do Brasil, já se declararam contra essa reforma tributária. E aí existem autoridades que dizem que seria importante para São Paulo, Minas Gerais. Mas aí o senhor entra então com esse discurso. Quais seriam, de fato, os desafios para o estado de São Paulo em relação a isso? Olha, Arthur, a reforma tributária, ela beneficia alguns estados, né? E São Paulo será um dos estados beneficiados, nós não podemos esconder isso como estado, mas não como município. E principalmente os municípios pequenos irão perder ainda mais. Os municípios, e vocês sabem disso, né? Na Assembleia Legislativa acontece muito isso, a peregrinação de prefeitos e vereadores pedindo emendas de 50, de 100, de 200 mil reais para complementar seu orçamento, para conseguir atender a população com mais qualidade, dando dignidade à população. E essa dependência aumentará ainda mais. Lembrando que, a partir da aprovação dessa reforma tributária, nós teremos um Conselho Federativo, que serão compostos por 54 pessoas, 27 estados, cada estado indicará uma pessoa, e 27 pessoas serão divididas da seguinte forma: 14 dos municípios com maiores eleitores e 14 com os municípios com maior população. Ou seja, aí os municípios pequenos dependerá ainda desse conselho. E lembrando, Arthur, que nós teremos ainda um aumento do ITCMD, né, que é a questão, o imposto que é da transmissão de bens intervivos, ou seja, né, uma herança ou uma doação que você passa para o seu filho, você terá um aumento ainda mais. Nós teremos o IPVA, o aumento do IPVA ainda, porque isso está sendo estendido também aos veículos mais antigos, veículos, né, terrestres, mas também os aquáticos e o aéreo. E também nós teremos a possibilidade de criar um novo imposto que os estados poderão propor, que é um imposto estadual de contribuição dos produtos primários, ou seja, produtos de minério e também agropecuário e também agrícola. Ou seja, são mais impostos que os estados poderão criar. Além disso, a questão do IPTU, né, que normalmente é a primeira ou segunda fonte de receita dos municípios, nós teremos os prefeitos com autorização de fazer o aumento de forma individual através de decreto, não passando mais pela Câmara de Vereadores. Ou seja, quem paga com tudo isso é a população. E lembrando que essa reforma tributária taxa ainda mais o setor de varejo, que emprega 70% da nossa população. Diminui a carga tributária da indústria, mas aumenta a carga tributária do varejo, que é quem emprega. Ou seja, isso pode, ao longo do tempo, ao longo desses 15 anos, criar uma onda de desemprego muito grande. Deputado, o senhor falou como, então, essa nova reforma tributária impacta esses municípios, ainda mais os menores, mas eu gostaria que o senhor falasse especificamente sobre o desenvolvimento, como ela impactaria o desenvolvimento desses pequenos municípios. O senhor falou um pouco sobre carga tributária, um pouco sobre essa arrecadação, mas isso reflete diretamente também no que se passa ali no dia a dia. Mari, totalmente impactante para os nossos municípios, né, principalmente os menores, que dependerão, né, ainda mais de deputados, seja estadual ou federal, através de emendas. Os prefeitos desses municípios menores dependerão ainda mais do governo estadual e do governo federal, e agora entra mais um
terceiro, que esses municípios dependerão que são dos conselhos, que é do Conselho Federativo, ou seja, dessas 54 pessoas que irão compor o Conselho Federativo. Ou seja, quando a gente fala em desenvolvimento para os nossos municípios, isso ainda fica mais difícil, porque grande parte dos municípios brasileiros, eles dependem praticamente do repasse do Fundo de Participação dos Municípios, do FPM. Isso vai dificultar muito os nossos municípios. E lembrando que dos 5.568 municípios, apenas 412 municípios em todo o Brasil acima de 100 mil habitantes. E esses 412 representam 70% do PIB brasileiro. Então, quando a gente fala em desenvolvimento do município pequeno, ficará ainda mais difícil para a população e para esses prefeitos que administram essas cidades. Deputado, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou agora, no fim do mês, né? No início do mês agora, já estou até perdido com as datas, me perdoe, a gente está indo no finalzinho, no início de julho, então, agora no início do mês, a LDO, né? E aí existe todo um impacto diante disso. Como que o senhor observa, então, a nova RT, então, né, diante da discussão da LDO aqui na Assembleia Legislativa e da LOA que virá, enfim? Arthur, bom, durante essa transição que nós teremos, né, nós não tivemos uma mudança significativa na LDO, na lei de orçamento nós não teremos uma mudança significativa porque nós temos aí uma transição ao longo de 15 anos que a população sentirá ao longo do tempo. Então, o impacto ele não é totalmente imediato, né? O que nos preocupa é ao longo desses 15 anos o que acontecerá. Então, o impacto, por exemplo, da LDO, da Lei de Orçamento, não vem deste ano com certeza, para o ano que vem. Então, nós não teremos esse impacto agora. E tem uma outra situação que eu acho que é importante colocar, que a partir dessa aprovação dessa reforma tributária, se passada no Senado, o presidente da República tem 180 dias para criar um novo imposto de renda. Então, será proposto um novo imposto de renda que nós não saberemos como é que ficará esse novo imposto de renda a partir do momento da aprovação dessa reforma tributária. Então, para vocês entenderem, existe uma situação muito obscura por trás dessa reforma tributária que não foi discutida com a população, não foi discutida com o próprio Congresso Nacional. Nós vimos que foi algo aprovado de uma forma muito rápida. Os estados precisariam obrigatoriamente ter participado disso, não só os governadores, mas também os deputados estaduais, e isso nos preocupa muito, porque quem vai sentir isso na pele, principalmente, é a população que mais precisa e que depende do poder público. Deputado, ao longo dos últimos anos, mudando um pouco também o eixo desse papo, o estado de São Paulo especificamente perdeu uma série de indústrias justamente por conta dessa falta de uma política mais efetiva de apoio fiscal para essas indústrias, para esses empresários, enfim. Essa reforma fiscal e o que muda, todo o cenário que muda dentro do estado a partir de agora, com essa possível aprovação pelo Senado também da reforma, muda essa realidade de alguma forma, ou contribui, ou piora? Não muda sim, Mário. Eu acho que é importante a reforma tributária, eu sempre defendi, porque exatamente para que não exista essa guerra fiscal entre os estados e também entre os municípios, porque nós temos os municípios e estados considerados paraísos fiscais, que derrubam o ICMS e o ISS para fazer uma atração de novas empresas. Isso acontece principalmente em cidades menores que derrubam, por exemplo, o ISS para 1%, né? Porque você pode cobrar de 1% a 5%. Então, você tem incentivos e concorrências que acabam sendo desleais. Mas, por isso, nós temos uma outra reforma proposta no Congresso Nacional, que está no Senado, essa proposta, que é
o projeto de reforma tributária PEC 46, né, que unifica os impostos, mas respeitando a independência e o pacto federativo dos nossos municípios, ou seja, fortalecendo ainda mais os municípios, acabando com a guerra fiscal, mas também fazendo com que os municípios recebam recursos para que eles possam se desenvolver. Muito bem, deputado, a gente vai virar nossa chavinha aqui, aproveitando a presença do senhor, porque hoje é segunda-feira, né? E nós temos o quadro Eu Quero Saber, que vai tirar, então, todas as dúvidas dos nossos telespectadores e internautas. Nós vamos mostrar, então, as dúvidas que a população tem em relação ao trabalho que os deputados estaduais executam. Então, roda a vinheta, time. Muito bem, deputado, temos uma pergunta da população, a pergunta dessa vez enviada por Laura Lourenço. Vamos ouvir. Eu quero saber o que vocês estão fazendo para a população idosa. Deputado, com o senhor. Olha, obrigado, Mário, obrigado, agradecendo a dona Laura. Bom, nós temos, eu como deputado, tenho trabalhado muito essa questão do idoso, lembrando que em 2040 nós vamos inverter a pirâmide da faixa etária em nosso país, ou seja, nós teremos a partir de 2040 mais gente idosa do que jovem. Então é uma preocupação que nós precisamos ter, né? E eu tenho trabalhado muito essa questão, por exemplo, na Comissão de Segurança Pública, nós estamos levantando dados importantes junto à Secretaria de Segurança Pública, o aumento que nós tivemos da agressão, da violência doméstica contra idosos, junto com a Assembleia Legislativa, para que nós possamos apresentar projetos importantes nesse sentido. Um outro projeto que nós defendemos e que isso foi algo que tem dado um suporte muito grande aos municípios, que é a criação do Centro de Idoso, né, que é um centro de convivência instalado nos municípios, acompanhado por assistente social, por educador físico, ou seja, você fazendo todo um trabalho em favor dos nossos idosos. Muito bem, olha, deputado, nós temos mais uma telespectadora, internauta aqui do Estúdio Alesp. Quem vai falar agora com o senhor, quem vai fazer uma questão ao senhor é a Regina Rodrigues. Acompanhe só. Eu quero saber o que vocês estão fazendo pela saúde pública do país e do estado de São Paulo. Ó, deputado, essa veio com força na fala, hein? Essa veio firme, né? E eu entendo quando vem com essa firmeza, Arthur, porque, infelizmente, a gente sabe o quanto a saúde está sofrendo, não só no estado de São Paulo, em todo o país, e a gente vê os problemas acontecendo nos municípios. Eu posso dizer pela minha cidade, né, Campinas, a gente vê quando a população precisa de um remédio no postinho de saúde, não tem. Quando precisa de uma consulta ou de um exame no postinho de saúde, também não existe. Então, como deputado, né, eu tenho cumprido um papel e tenho trabalhado muito essa questão dentro da Comissão Permanente de Saúde da Assembleia Legislativa, para que nós possamos fortalecer o Sistema Único de Saúde. Infelizmente, o governo federal não tem atualizado a tabela SUS. Para vocês terem uma ideia, uma consulta, o SUS, o Sistema Único de Saúde, o governo federal repassa ao hospital de 5 a 15 reais em uma única consulta, ou seja, o dinheiro não dá nem para pagar a energia elétrica do hospital ou os insumos. E aí entra os estados e os deputados no sentido com as emendas parlamentares. Eu tive a satisfação, no mandato passado, de ser o deputado que mais destinou recurso aos hospitais filantrópicos e santas casas do estado de São Paulo, e assim continuarei nesse segundo mandato fazendo esse trabalho, porque se tem algo que a população depende diretamente é de um atendimento de qualidade no Sistema Único de Saúde. E a gente sabe quanto é difícil a população esperar, muitas vezes, 1 ano para conseguir uma única consulta, 2 anos para conseguir um exame. E se for uma cirurgia eletiva, então, nós temos problemas gravíssimos de pessoas que muitas vezes morrem aguardando o atendimento, aguardando a cirurgia. Então, é importante que a Assembleia Legislativa, como
Poder Legislativo do Estado de São Paulo, o maior estado da América Latina, nós possamos aí fortalecer o Sistema Único de Saúde e investir nos nossos hospitais. É isso. Deputado, vamos para a pergunta derradeira, então, dessa vez da Márcia Batalha. Eu quero saber o que eles estão fazendo para melhorar o ensino público. Na área da educação. Olha, agradecer a Márcia, Mário. A gente sabe, né, eu sou nascido aqui na cidade de Campinas e tive orgulho de estudar em escola pública e a gente sempre sabe que antigamente o ensino público era melhor que as escolas particulares e ao longo do tempo nós acabamos perdendo, né, essa qualidade no ensino. Muitas vezes por falta de atenção do poder público, por falta de investimento do poder público nas escolas estaduais, nas escolas municipais, não valorizando os nossos professores, e por isso eu tenho defendido muito essa questão da qualidade de ensino dentro do estado de São Paulo, dentro dos nossos municípios, não somente investindo, mas valorizando os nossos professores, os nossos profissionais da educação, dando uma condição aos nossos alunos de aprender. Nós tivemos a implantação, o primeiro estado a implantar um novo ensino médio foi o estado de São Paulo, mas infelizmente isso não tem surtido o resultado, porque foi de uma forma muito acelerada a instalação do novo ensino médio. Aqui o novo ensino médio seria o ensino em tempo integral e também dava um direcionamento profissional aos nossos alunos, mas muitas vezes as escolas têm se transformado em depósito de crianças, né? Durante a pandemia, nós vimos que a falta de estrutura do Estado e dos governos municipais, nós vimos que foi muito grande, porque os nossos alunos não conseguiram aprender. Enquanto as nossas crianças do ensino privado estavam aprendendo, as crianças do ensino público não estavam tendo condição de aprender. Então, nós, como deputado estadual, nós precisamos valorizar o ensino, cobrar o governo do estado a levar essa qualidade no ensino. E lembrando o seguinte, Arthur e Mari, quando nós fazemos um investimento na educação nesse primeiro momento, nós teremos um resultado daqui 20, 30 anos. Por isso, é algo que o poder público precisa se preocupar de uma maneira muito rápida. E nós acreditamos que no governo do Tarcísio ele está empenhado nesse sentido e, como deputado estadual, nós vamos ajudar, mas também vamos cobrar para que essa qualidade chegue o mais rápido possível às nossas crianças, aos nossos alunos. Maravilha. Deputado Rafa Zimbaldi, do Cidadania. Mais uma vez, deputado, muito obrigada por nos atender e falar conosco. Eu que agradeço, Mário, agradeço o Arthur, agradeço a Rede Alesp pela oportunidade, mais uma vez reassumindo o meu compromisso, colocando o nosso mandato à disposição, né, convidar as pessoas para que conheçam um pouco do nosso trabalho através das nossas redes sociais, @RafaZimbaldi. E, nas minhas redes sociais tem uma live que fala um pouquinho mais sobre a questão da reforma tributária. Então, se você tiver alguma dúvida, entre lá nas nossas redes sociais, você conhecerá um pouquinho sobre essa aprovação da reforma tributária. Obrigado pela oportunidade, já desejo uma boa semana a todos. Valeu demais, deputado, seja sempre muito bem-vindo, um ótimo trabalho para o senhor, um ótimo início de semana. Um abração, tchau, tchau.